Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde voltamos a conversar com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Cá estamos nós para falar de temas da União Europeia, começando com uma nota inicial. Fazemos sempre o convite aos nossos ouvintes, se tiverem alguma questão a colocar a propósito da União Europeia, podem fazê-lo através do endereço de correio eletrónico noseuropa@rtp.pt. Vamos dar início à nossa conversa falando da reunião dos centros da Rede Nacional Europe Direct Madeira. O Marco Teles participou. Sim, logicamente esta é a segunda reunião deste ano. A primeira teve lugar logo em fevereiro, é a de arranque do ano, e de facto, embora toda a rede nós vamos mantendo um contacto regular, não é? Partilha de informação e de troca de ideias, mas faz falta obviamente sempre estes momentos-chave onde estamos todos reunidos no edifício da representação da Comissão, juntamente com a própria representação da Comissão Europeia, também com muitas das vezes a presença do Gabinete do Parlamento Europeu, que foi este o caso onde também, entre os assuntos que foram debatidos, fez também naturalmente em conjunto uma análise ainda do resultado um pouco das eleições teria que ser, e entre outros assuntos que nos permitem, no fundo, mantermos este contacto e afinarmos algumas estratégias depois para o trabalho do GDICS, da rede dos Europe Direct, depois no terreno. Partilharam a experiência daquilo que têm feito nas escolas? Sim, essa, por exemplo, é uma das... É curioso, porque não sendo propriamente os planos de ação dos centros Europe Direct, não havendo propriamente uma matriz de atividades obrigatórias, o que é certo é que todos reconhecemos a necessidade de estarmos nas escolas, nos estabelecimentos de ensino e trabalhar junto dos jovens. E, portanto, este foi um tema que foi debatido, que fazia parte da agenda da Ordem de Trabalhos, uma vez mais ligado naturalmente à questão ainda das eleições, a pensarmos aqui no público um pouco mais velhinho, mais do secundário, precisamente por se constatar que todos os GDICs repararam nessa situação, que obviamente nas escolas secundárias, e por nós íamos passando, haveria ainda muita falta de informação, não só de matéria específica relacionada com os assuntos europeus, mas também da organização política em geral. Aliás, é curioso, recordo-me quando andamos no terreno a falar sobre essas ações de sensibilização, muitas pessoas já com alguma idade, não propriamente os mais jovens, mas falavam que no antigo 7º ano haveria uma disciplina chamada organização política, ou qualquer coisa assim parecida, e onde se abordavam estas temáticas que efetivamente faz falta. Nota-se que há aqui alguma falta de conhecimento, de informação sobre o funcionamento geral do processo democrático, do que é uma Constituição, enfim. O próprio secundário acaba por ser seletivo, porque depende do agrupamento que o aluno escolhe, e em alguns agrupamentos, devido às disciplinas que ele tem, algumas destas temáticas europeias ainda vão sendo abordadas, há outros estudantes que ficam completamente à parte, e obviamente caímos depois naquela questão que é, esses assuntos acabam por ser trabalhados através dos projetos extracurriculares, através dos clubes europeus, mas também temos naturalmente a plena consciência que os professores têm, obviamente, limites e claro. Portanto, há muitos temas que são empurrados para as escolas, porque, obviamente, também é papel da escola promover uma cidadania ativa, consciente. Mas subcarrega. E, portanto, obviamente, há muitas áreas que acham que determinados temas são importantes, a questão do ambiente, dos riscos, dos afetos, da prevenção rodoviária. É tudo importante. Tudo é importante, naturalmente, mas depois, obviamente, subcarrega e de facto, às vezes, falta ali alguma capacidade de resposta, é natural, da própria escola em relação a isto. O Marco Teles falou há pouco que abordaram também o resultado das europeias de 2019 e já agora mantém-se o impasse para a escolha do Presidente da Comissão Europeia. Sem dúvida. Essa é neste momento a grande preocupação, e não vale a pena utilizar outra expressão que não seja esta. É realmente a preocupação, porque, repare, efetivamente não é a questão apenas do cargo de Presidente da Comissão. No imediato, sim. Digamos que o pontapé de partida é escolher o Presidente do Executivo Europeu, e a partir daí vem o resto de todos os cargos, como já falamos cá, um total de 5 cargos muito importantes para o funcionamento da União Europeia no geral e das instituições europeias em particular. E este impasse decorre naturalmente do resultado eleitoral que tivemos, que ficou, digamos, mais dividida a escolha das famílias políticas. Portanto, os resultados não foram tão óbvios como foram no passado e, portanto, isto faz com que as diferentes forças políticas, as diferentes famílias políticas considerem que têm aqui uma palavra a dizer e, portanto, não é fácil
fácil encontrar um nome que seja unânime e que reúna logo consensos. E isto tem aqui, no meu entender, só um pequeno, e não é tão pequeno quanto isto, é um problema complicado, que é alterar um pouco as regras do jogo, porque vamos lá ver o que é que foi dito em todo o processo em torno das eleições europeias, que o Parlamento Europeu manter a estrutura daquilo que tinha sido feito em 2014, em que as famílias políticas indicavam o seu candidato principal. Não sei se as pessoas eventualmente fizeram o seu voto em função de saberem ou não que havia um candidato principal, se calhar não é relevante, mas as regras eram essas, e o que está agora em causa, o próprio Parlamento disse que não voltava atrás nessa questão, portanto só poderia ser Presidente da Comissão quem fosse indicado como candidato principal de uma família política, e o que se está a ver é que corre-se agora cada vez mais, essa possibilidade está cada vez mais em cima da mesa, de não ser nenhum dos candidatos. Ser um de fora. E ser um outsider, alguém de fora. Sim. Quer dizer, não é... O que seria aqui complicado? É o Conselho Europeu agora apresentar um nome desta cimeira que terá agora no dia 30, e esse nome, essa proposta, ir ao Parlamento Europeu na sua primeira sessão plenária e o Parlamento Europeu chumbar. Isso seria inédito, seria a primeira vez que tal aconteceria, e criávamos aqui outra vez um impasse bastante complicado. Portanto, eu creio que há de haver aqui muita negociação, muita diplomacia, muito diálogo para tentar resolver esta situação. E talvez domingo haja novidades. Esperemos que sim, porque em última análise, Marta, o que está em causa é nós estragarmos um pouco o trabalho que foi feito, claro. Porque o que se reclama muitas das vezes, e aliás os resultados até têm sido bons nesse aspecto, os europeus têm confiança nas instituições europeias. Os indicadores até mostram que muitas das vezes acima das entidades nacionais, não é? Do Parlamento Nacional, por exemplo. E de facto, se confirmar esta possibilidade de vir um presidente da Comissão Europeia que não decorra dos candidatos principais, foi alterar as regras do jogo a meio. Isso, obviamente, os eleitores também, os cidadãos, não irão, obviamente, gostar da situação. Falamos disto na passada semana, da realização do Summer Camp 2019 em Monserrate. Será entre 27 e 30 de agosto e está no limite o prazo de inscrição. É só para dizer que ainda faltam 3 dias, portanto até domingo, quem estiver interessado e tiver estudantes universitários entre os 18 e 30 anos de qualquer ponto do país, embora seja dada prioridade à formação na área das relações internacionais, eventualmente ciência política também, mas enfim, estudantes de jornalismo, de comunicação ou de outros cursos, mas que demonstrem motivação para os assuntos europeus, podem fazer esta candidatura. Está na página, num sítio da internet da representação da Comissão Europeia, um formulário muito simples. Podem fazer a candidatura e habilitar-se a estar presente neste seminário intensivo de 4 dias. Mas muito informal. Muito informal, num registro, aliás, convida quem estiver ainda na dúvida se será realmente assim. Portanto, não estamos a falar de seminários feitos dentro de um auditório, é numa aldeia, é ao ar livre, é com comissários que se sentam no chão e que estão num bar, se calhar, a falar connosco sobre um assunto europeu. É num formato completamente diferente daquele que estamos habituados a ver, é mesmo para o diálogo, para a partilha de ideias, e portanto podem procurar inclusivamente no YouTube as edições anteriores que vão com certeza ficar muito motivados e, portanto, uma vez que eles têm em conta também na seleção depois a questão da distribuição geográfica, naturalmente seria muito interessante nós termos alguém de alguma forma representasse a Madeira e que estivesse lá presente. Vamos fazer uma referência ao facto de a Comissão Europeia ter proposto uma nova iniciativa aos líderes da União Europeia para a criação de 20 universidades europeias até 2024. Exatamente. Eram 20 universidades europeias até 2024. Inicialmente pensávamos que só iríamos conseguir à volta agora das 12, mas as candidaturas recebidas foram mais do que muitas, foram cerca de 54, foram já selecionadas neste momento 17 universidades europeias, num total de 114 estabelecimentos de ensino superior que representam 24 Estados-membros. E, portanto, criar um espaço europeu de educação que é um pouco por aí. São, no fundo, alianças transnacionais de estabelecimentos de ensino superior de toda a União Europeia, onde se irá ter aqui uma atenção também muito especial em definir uma estratégia de longo prazo entre estas universidades que vão partilhar informação entre si, promover naturalmente os valores e a própria identidade europeia
E, obviamente, que havendo a criação destas universidades europeias, embora, no fundo, essa ligação já existe através do programa Erasmus e toda a mobilidade que isso proporciona, mas a própria existência das universidades europeias vai reforçar ainda mais estes projetos de mobilidade no âmbito do Erasmus. E, portanto, em média, estão cerca de 7 instituições do ensino superior integradas em cada uma destas universidades. E há financiamento para isto? E há financiamento. Neste momento, o orçamento máximo foi de 85 milhões de euros para estas 17 universidades europeias, para esta primeira leva de universidades europeias. Cada uma receberá cerca de 5 milhões de euros nos 3 anos que seguem, e a intenção da Comissão Europeia, de facto, de reforçar ainda esta verba já no próximo quadro 21-27, através precisamente do programa Erasmus. Passaram já 7 meses após o início da aplicação de novas regras contra o bloqueio geográfico injustificado, e um inquérito revela que os europeus estão bem informados. Exato. O melhor para tirar a dúvida é logo fazermos o inquérito e ver qual é o resultado. E, portanto, como a Marta referiu bem, esta medida chamada, conhecida como geoblocking, ela entrou em vigor a 3 de dezembro do ano passado e, portanto, como disse, um regulamento relativo ao chamado bloqueio geográfico. Na altura falamos também. Na altura trouxemos aqui esta situação. O que é que, no fundo, se trata este geoblocking, só um bocadinho para nós recordarmos. Portanto, este regulamento não obriga os comerciantes a vender os seus artigos ou a facultar serviços em todo o território da União Europeia. Portanto, eu sou dono de uma empresa que quer vender online e só vendo para o mercado português. Não sou obrigado a vender o mercado francês. O que eu não posso fazer é proibir que um francês entre no meu site online e que compre um produto meu e que diga que o vai levantar cá. Ou que eu diga que, mas ele por ser francês, e estou aqui a discriminar em função da nacionalidade, vou dizer que vai pagar mais um extra, porque quando ele no fundo vai obter o mesmo produto e vai levantar aqui no sítio onde eu vendo. Portanto, eu não posso criar condições diferentes para pessoas só pelo facto de serem nacionalidades diferentes, porque são todos, no fundo, europeus. Ou se quisermos, isto também obviamente é aplicável a serviços, é aplicável, sei lá, uma família, vamos supor, portuguesa, que pretende comprar uma entrada, um conjunto, um pack de entradas num parque temático francês, por exemplo, e que haja um pacote familiar com alguns descontos. Eu, pelo facto de estar aqui em Portugal, não posso ser discriminado por essa situação, tenho direito a entrar nesse mesmo site, não é? Tenho direito a comprar esse pacote nas mesmas condições e com o mesmo desconto que foi feito para o tal pacote familiar e levantar os bilhetes lá, uma vez que, se por acaso essa empresa decidir que é a política da casa não enviar ou não vender para outro Estado-membro. Portanto, são essas situações, e haverão outras também, nomeadamente relativas já à questão do método de pagamento, portanto não pode-se fazer aqui diferenciações de aceitar Visa, porque para os portugueses é possível, mas para os espanhóis já não seria. Portanto, há aqui um conjunto de regras que já estão em funcionamento e, portanto, do ponto de vista do consumidor, naturalmente que é uma enorme vantagem. Vamos falar do programa Horizonte 2020, que financiou, naturalmente, muitos projetos, entre eles o de 6 empresas portuguesas. Sim, esta é apenas uma nota. Nós estamos a falar do Horizonte 2020, é um programa ligado um bocadinho à inovação, à tecnologia. Neste momento foi anunciada esta semana uma atribuição de 149 milhões de euros ao abrigo deste projeto para financiar cerca de 83 pequenas e médias empresas e empresas também em fase de arranque, portanto conhecidas as startups. Seja como for, deste lote de 83 empresas, 6 são portuguesas que estão a desenvolver inovações disruptivas, portanto um termo também agora muito em voga. Ou seja, são empresas que estão a trabalhar fora do padrão, um bocadinho fora da caixa, não é? Como se agora costuma dizer, fora do padrão, modelos e tecnologias que já estão convencionadas. E, portanto, são 6 empresas a nível nacional que se candidataram e que estão a receber valores na ordem de 1,7, 1,5, 1,2 milhões de euros a trabalhar desde a área da música, desde a área de tecnologia, da informática, da programação e que, estou-me a recordar aqui uma só título de exemplo, sem qualquer referência à publicidade e que, aliás, assisti há dias em Leiria
é esta empresa, Sound Particles, que desenvolveu um software em áudio 3D e que depois nós desconhecemos, mas, por exemplo, falava o administrador depois desta própria empresa, ele dizia que fecheiros produzidos por esta empresa nacional em Leiria são utilizados, por exemplo, numa série muito conhecida agora do Games of Thrones, que é algo que toda a gente já viu, sem querer fazer publicidade. Eu, por acaso, devo dizer que devo ter sido das poucas pessoas que nunca vi nenhum episódio, mas confesso que é daquelas coisas muito conhecidas e que às vezes pensamos, bom, mas como é possível uma pequena empresa portuguesa ter contribuído para a produção de sons de uma série destas com este valor? Mas é possível e, de facto, nós temos muita coisa interessante a ser produzida no país. Mas os apoios também são significativos para cada uma destas empresas. Neste caso estamos a falar de 1,2 milhões de euros, porque naturalmente também estamos a falar de tecnologia de ponta, não é? Portanto, pessoas também com muito conhecimento, com muito know-how e, portanto, estamos a falar aqui naturalmente de empresas de outro calibre e que requerem, precisamente para serem competitivas, necessitam deste tipo de apoio. Marco Teles, para finalizar esta nossa conversa, vamos falar de viagens na Europa. Estamos em período de férias, de verão, e muita gente viaja. O que é que há a dizer, a chamar a atenção? Apenas a lembrar, havia aqui uma nota, o Centro Jacques Delors, o Centro de Informação Jacques Delors, no fundo juntou um conjunto de informações que estavam aí dispersos e criou na sua página online, e, portanto, qualquer pessoa chega lá facilmente, basta procurar Eurocid, ou Centro de Informação Jacques Delors, e, portanto, que é um dossiê sobre viajar dentro da Europa, onde aborda, por exemplo, desde a questão do Acordo de Schengen, que as pessoas desconhecem. Bom, o Acordo de Schengen não abrange os 28 Estados-membros, como se sabe, que documentos são necessários para viajar, que documentos me devem acompanhar, procedimentos para a saída de menores no território nacional, se podemos viajar com animais ou não com plantas, a questão do cartão europeu de seguro-doença, que é algo que também já falamos cá, que as pessoas podem pedir, é gratuito e que nos acompanha. Portanto, é um conjunto de dicas e eu reforçaria, no fundo, esta situação a convidar a toda a gente para descarregarem, até porque é gratuito, aquela aplicação que existe para smartphone em qualquer sistema operativo, que são os meus direitos de passageiro, porque obviamente nós aqui enquanto ilhéus estamos aqui com um pequeno, estamos um pouco condicionados na nossa, desde logo no processo das férias, na possibilidade de sair daqui da ilha e, portanto, estamos dependentes, obviamente, do transporte aéreo, agora também com a possibilidade do transporte marítimo, mas estas situações acontecem, infelizmente, com muita frequência, de atrasos, de voos cancelados e o que se vê é que naquela altura em que nós estamos desesperados, a informação não aparece, muitas das vezes companhias, umas melhores do que outras, não são suficientemente eficazes a dar informação, e se nós tivermos essa aplicação que ela funciona offline, portanto eu não tenho que estar sempre online e descarrego, ela nem ocupa muito espaço, fica lá e tem basicamente tudo um conjunto de procedimentos em que nós facilmente vemos, bom, mas este atraso tem 3 horas, isto dá-me direito a alguma indemnização ou não, em que circunstâncias, o que é que eu devo fazer agora, devo preencher este documento, devo me dirigir a quem, e portanto isso existe para a questão, ajuda imenso, e é digamos que um guia que nestas alturas dá sempre jeito, porque ficamos sempre muito aborrecidos. Eu próprio já tive que me socorrer também desse guia e confesso que foi gratificante e por acaso resultou tudo muito bem. Fica esse conselho então, faça o download, exatamente. Desta Chama-se aplicação. Direitos de Passageiros, portanto procurando facilmente no Google Store, acho que sim, com o Google Play, facilmente encontra-se essa aplicação, está disponível em língua portuguesa e nas restantes línguas oficiais da União Europeia, portanto é gratuito, porque não? Marco Teles, ficamos por aqui, até uma próxima conversa. Obrigada. Obrigado.